um imperador, filósofo e um dos pais fundadores do estoicismo. Marco Aurélio foi uma mente imortal, famoso por seu livro Meditações. O estoicismo parte do princípio que, para ser um homem sábio, é preciso viver em conformidade com a natureza, não abdicar da sua responsabilidade. Um estoico não tem medo da dor, da morte, da pobreza ou das vicissitudes da condição humana. Ele teme apenas desapontar a si mesmo e ser menos do que um ser humano completo. E como ser um grande homem? Essa ideia é meio nebulosa, mas talvez não haja pessoa única na história que tenha sido mais merecedora desse título. Este não é mais um vídeo clichê, eu te prometo, mas sim uma demonstração de que a filosofia imortal de Marco Aurélio pode ser um antídoto para muitos dos problemas que encontramos na vida moderna. Nesse vídeo você entenderá por que, de uma vez por todas, Marco Aurélio foi um imperador romano que governou de 160 d.C. a 180 d.C. Ele foi o último dos chamados 5 bons imperadores e governou durante um período conhecido como Pax Romana, ou Paz Romana. Na verdade, quando Marco Aurélio morreu, a Paz Romana terminou. Quando ele era imperador, ele era o homem mais poderoso do mundo. Os romanos basicamente não tinham noção do mundo fora de seu império. Então, na opinião dele, Marco era efetivamente o governante do mundo. Agora imagine, nessa posição ele poderia ter qualquer coisa que quisesse. Os imperadores antes dele já tinham um padrão. A vida de um imperador romano era basicamente sinônimo de prazeres mundanos. Isso era o que os imperadores romanos faziam. Eles se entregavam ao dinheiro, ao sexo, ao vinho e a qualquer outra busca que lhes ocorresse vagamente. Era praticamente esperado. Portanto, qualquer vício que a mente pudesse considerar estava diretamente ao alcance de Marco Aurélio. Ele estava totalmente protegido pelo dinheiro, pela lei, pelos costumes ou até pela ética. Ninguém e nada o impediriam de realizar seus desejos mais selvagens. No entanto, mesmo nessas circunstâncias ilimitadas, Marco Aurélio escolheu uma vida de virtude. Ele optou por ser um homem bom, e não apenas em um instante ou em uma ocasião, mas todos os dias durante os 19 anos de seu tempo como imperador. Marco Aurélio era essencialmente um homem bom. Ser bom não o torna uma pessoa grande, mas imagine enfrentar uma besta que te promete fantasias verdadeiramente ilimitadas, e mesmo assim declarar: não, eu escolho a virtude, não pela busca de louvor, fama ou admiração, mas apenas pelo bem-estar de ser bom. Isso é impressionante. Imagine se fosse você. Considere se você estivesse nessas circunstâncias por quase 20 anos. Você conseguiria consistentemente, dia após dia, superar o monstro da tentação, sabendo que não haveria nenhuma punição, não importa o que você escolhesse fazer? O que você faria? Como você agiria? Eu sei que eu não conseguiria seguir o exemplo de Marco Aurélio. E sabemos que ele é um verdadeiro exemplo porque, quando ninguém estava olhando, era quando Marco estava agindo da melhor maneira. Meditações é um livro escrito por Marco Aurélio, embora não seja exatamente um livro. Era o diário pessoal de Marco Aurélio. Este livro é basicamente Marco navegando e descobrindo a jornada da vida. Ele não tem uma estrutura real, exceto por ser vagamente dividido em 12 partes, e tem apenas cerca de 150 páginas. Meditações é o título que os editores atribuíram a ele. As escritas não tinham um título, nunca foram destinadas a serem lidas, muito menos publicadas por qualquer pessoa em qualquer momento, além de Marco ele mesmo. Eram as confissões e crenças mais profundas de Marco Aurélio. Com isso em mente, Meditações é extremamente revelador quanto ao caráter de seu autor, pois mais uma vez, Aurélio não estava escrevendo isso para ninguém além dele mesmo. Mas apesar dessa natureza aparentemente improvisada, Meditações é um dos livros mais poderosos e comoventes já escritos. Há 7 ideias lá que acho que realmente valem a pena examinar. Marco Aurélio acreditava em viver de acordo com a natureza. Por natureza, Aurélio se referia às plantas e aos animais, sim, mas também à ordem natural do universo. As árvores crescem porque é o que elas são feitas para fazer. Elas crescem o máximo que podem e se tornam o mais bonitas que podem. Não porque desejam elogios ou buscam validação externa, mas porque crescem para serem poderosas e inspiradoras. Isso é a ordem natural. Uma árvore cresce para que os animais possam comer. Os animais morrem para que as minhocas tenham comida. Assim como no mundo natural, fomos feitos para ajudar uns aos outros. Essa é novamente nossa obrigação. O único fracasso verdadeiro na vida seria renunciar a essa responsabilidade. Então, Marco, é melhor você fazer isso e fazer isso bem. Todos passamos por adversidades, e Marco Aurélio não foi exceção. Mas, assim como ao encontrar pessoas más, Marco percebeu que enfrentar adversidades é simplesmente parte da condição humana. Novamente, você só pode controlar o que pode controlar. Não ore para que coisas ruins não aconteçam. Isso é um erro de tolo. Diz a si mesmo: essas coisas vão acontecer.
e você não pode fazer absolutamente nada a respeito. Mas o que você pode controlar é como você reage a elas. Você pode controlar se está preparado para enfrentar a adversidade quando ela chegar. E ela vai chegar, você sabe que vai. Quando esse dia chegar, não fique triste porque algo ruim aconteceu. Não sinta pena de si mesmo. Não fique triste. Em vez disso, sinta-se afortunado por ter as ferramentas e o espírito para passar por isso ileso. Suporte esses eventos como um homem corajoso. Enfrenta a adversidade com coragem e saia do outro lado. Quando você fizer isso, perceba que essa supostamente coisa ruim não era ruim afinal. Era simplesmente uma oportunidade de persistir, de superar, de continuar seguindo em frente. Marco Aurélio era um homem de enorme riqueza, mas não acreditava que isso fosse um problema inerente. Marco não via posses materiais como ruins, como fizeram alguns outros filósofos ao longo da história. Em vez disso, ele era cauteloso em relação à sua relação com as coisas que possuía. Marco Aurélio poderia ter tido tudo o que quisesse: dinheiro, casas, arte, vinho, mas ele escolheu não ter. Em vez disso, ele disse a si mesmo: não sonhe com coisas físicas que você deseja. Elas são sem sentido. Elas não realizam o seu potencial. Só você pode fazer isso. Reflita sobre o que você tem e valorize essas coisas. Lembre-se de quanto você as desejaria se não as tivesse, mas seja cuidadoso para não valorizá-las tanto a ponto de ficar desanimado se elas simplesmente desaparecem. Elas não importam tanto assim, são boas, mas não importam. Elas não o melhoram como pessoa, não o tornam mais virtuoso ou mais gentil. Seu potencial não é acumular coisas. Não, o potencial humano é maior do que isso. Seu maior valor vem de dentro. Você deve viver de acordo com a natureza. Marco Aurélio passou muito tempo pensando na morte, tanto que seria impossível fazer este vídeo sem discutir suas opiniões sobre o assunto. E suas opiniões sobre a morte eram simples. Ela está chegando, goste você ou não. Lembre-se que vai morrer para que você lembre-se de viver. Ele diz a si mesmo repetidamente: está fora do seu controle. Então não perca seu tempo temendo a morte ou se preocupando com a mortalidade. Assim como a natureza nos destinou para sermos bons, ajudarmos uns aos outros e atingirmos nosso pleno potencial, a natureza nos designou para morrer. A morte é um dever. Portanto, enquanto você estiver aqui, viva, seja gentil, seja bom, cumpra seu papel na natureza e depois morra, porque a morte também faz parte desse papel. Marco Aurélio, juntamente com alguns outros homens, foi um precursor da filosofia conhecida como estoicismo. Os estoicos acreditavam em muitas coisas. Sua escola de pensamento abrange lógica, ética, física e muito mais. Mas há uma distinção que está no cerne da filosofia estoica: a distinção entre prazer e felicidade. Dinheiro, fama, até o sucesso eram estímulos externos que proporcionam momentos fugazes de prazer, mas isso não é felicidade. A felicidade não é tão temporária. O conceito de felicidade era algo mais. Era um estado de ser que vinha inteiramente de dentro. Não vinha de ser um imperador como Marco Aurélio. Não vinha de coisas mundanas. O estoico disse que para alcançar a felicidade, você deve viver uma vida de virtude. Você deve continuar a se aprimorar e se tornar tudo o que puder. O único fracasso, a única dor verdadeira, a única tristeza verdadeira, a única coisa que vale a pena temer é decepcionar a si mesmo, não alcançar seu potencial, porque é somente porque ser grandioso é seu dever. Obrigado por assistir. Aproveite o espaço abaixo para compartilhar suas reflexões e sentimentos. E lembre-se, a imortalidade não se trata de prolongar a existência física, mas sim de alcançar um estado de consciência em que cada momento vivido é verdadeiramente eterno.